Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Vamos abrir o bate-papo político nesta quinta-feira falando sobre um assunto que interessa a milhares de cearenses. O auxílio emergencial será prorrogado por mais 3 meses com os mesmos valores. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Sátrio Salles. Está confirmada a prorrogação por mais 3 meses do auxílio emergencial, destinado a diminuir o impacto no orçamento doméstico de trabalhadores informais e desempregados. O valor, que varia entre R$ 150 e R$ 375, não sofrerá alteração. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a qualquer momento a renovação do auxílio emergencial até outubro. Se forem mantidos os 39 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, o governo federal destinará pelo menos nos próximos 3 meses para esses pagamentos um volume de recursos na ordem de 26 bilhões de reais. Ao falar sobre o impacto da pandemia na geração de empregos e renda, Paulo Guedes voltou a dizer que a retomada em V da economia brasileira já ocorreu. E agora, o país está saindo da recuperação cíclica para uma recuperação sustentável, puxada por investimentos. O ministro da Economia disse ainda que vão ser anunciados o BIP, Bônus de Inclusão Produtiva, e o BIC, Bônus de Incentivo à Qualificação, que devem criar 2 milhões de empregos para jovens, os que mais têm sofrido com o desemprego. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Mesmo o valor sendo considerado baixo, jornalista Beto Almeida, o auxílio emergencial por mais 3 meses significa alívio no orçamento doméstico de milhões de pessoas, pelo menos de 39 milhões de brasileiros e alguns milhões de cearenses que recebem esse dinheiro e tem essa ajuda do governo federal para aliviar na situação, nesse quadro de crise sanitária em que milhões de pessoas perderam a renda e nesse momento muita gente já começa a retomar as atividades normais, principalmente na área do trabalho informal, e essa ajuda chega também em boa hora porque, repito, mesmo sendo um valor baixo, ajuda e estimula a economia a andar a passos lentos, mas necessária a medida adotada pelo governo federal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aí novamente aos nossos ouvintes. O lado positivo que eu vejo nessa história, Luzenor, é o seguinte: nós hoje é quinta-feira, já caminhamos aí para o final de semana. E nas palavras do ministro Paulo Guedes, essa confirmação virá ainda nesta semana, no máximo aí então até sábado, o que é muito bom, porque esse vai não vai, esse anuncia e depois deixa para lá do auxílio emergencial, da prorrogação, causa uma certa intranquilidade para quem hoje recebe o benefício e está aí em vias de vê-lo terminando o prazo. Lembrando, a última parcela já vai ser paga agora no mês de julho. Então, claro, o governo precisa se antecipar isso. Ele reúne uma série de argumentos, principalmente na retomada da economia, para justificar, por exemplo, a necessidade de que, nesse momento, precisa manter o auxílio até que as pessoas consigam retomar, dizendo, a busca por emprego, a busca por atividades formais ou informais. E um detalhe que eu achei interessante nessa fala do ministro Paulo Guedes é que ele disse o seguinte, que não vai se restringir apenas à questão do anúncio da esticada do auxílio emergencial por mais 3 meses, mas pela formalização daquelas 2 propostas que ele já tinha colocado, que é o bônus de inclusão produtiva e o bônus de incentivo à qualificação, para criar 2 instrumentos aí para auxiliar jovens, principalmente a categoria que foi mais atingida, Luciano, pelo desemprego na pandemia. A ideia é que sejam criados 2 milhões de empregos para incluir essa faixa da população. Então, são notícias realmente que criam expectativa, são notícias boas e que precisam logo ser anunciadas pelo governo. São 7h23, acompanhando o Jornal Alerta Geral em Caucaia, o Lael Cimente. Em Aratuba, o Jean Martins, aniversariante de hoje,
O Jean Martins nos acompanha pela FM 89.5 em Aratuba. Muito bem, Jean. O Jean precisa mandar, Zenor, manda aquelas fotozinhas de novo, Jean. Eu tenho certeza que tu fez aí, mandou fazer aí aquelas canjicas, aquelas pamonhas, só pra gente ficar aqui com gostinho na boca. Ô, Beto Almeida, só ver a canjica pela foto. Ô, Jean, nos convide aí pra comer a pamonha e a canjica em Aratuba. Olha, e outro aniversariante aqui, nesse momento, olha, o João Lucas. Olha aí o João Lucas, olha só, Beto Almeida, pronto pra cantar, pra pular, pra dançar o forró aí, o São João. João Lucas, olha aí, sorridente aí, aniversariante. Feliz aniversário, João Lucas. Parabéns, João Lucas. Parabéns, olha, já está a caminho da escola, e ele diz que todos os dias escuta o jornal Alerta Geral. Escuta ou não, João Lucas? Escuta. Parabéns, João Lucas. Vamos dar continuidade aqui ao jornal Alerta Geral. Vamos falar, Beto Almeida, uma pesquisa do IBGE divulgada nesta terça-feira revela que em 2019, 38% da população tinham alguma dificuldade de acesso à água. Nesse contexto, 22,4% dos moradores residiam em domicílios sem abastecimento diário ou estrutura de armazenamento de água. O Carlos Alberto chega agora com essas informações. O IBGE divulgou nesta quarta-feira dados dos indicadores sociais de moradia no contexto pré-pandemia de Covid-19. O levantamento mostrou que quase 38% da população brasileira tinha alguma vulnerabilidade de acesso à água em 2019. O percentual é preocupante e pode ter aumentado. A falta de água encanada em muitos lares pode ter sido uma das causas que contribuiu também para a propagação do novo coronavírus, tendo em vista que uma das medidas a serem adotadas era a higienização das mãos e objetos. As dificuldades de higienização eram ainda maiores entre as grandes regiões do país. No Nordeste, essa proporção era de 7,9%. A média nacional era de 3,4%. Entre as unidades da federação, o maior valor foi verificado no Pará, com 13,8%. O percentual de pessoas pretas ou pardas que viviam em lares que não tinham na rede geral a sua principal forma de abastecimento de água e não tinham a água encanada era bem maior do que a população de brancos, representados por 4,8% e 1,6%, respectivamente. Outra preocupação das autoridades sanitárias para controle da disseminação do vírus é o número de pessoas por domicílio e a possibilidade de isolamento na residência. Os dados mostram que em 2019, 27% da população brasileira viviam em domicílios com 3 pessoas. Já 9,8% da população brasileira residia em lares com 6 ou mais moradores. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A pesquisa tem um traço de uma realidade nacional, mas se reflete também no dia a dia de milhares de cearenses, como nós mostramos aqui em uma reportagem do nosso correspondente Alverne Lacerda nessa quarta-feira, jornalista Beto Almeida, sobre as dificuldades de acesso à água tratada para o consumo da população em localidades da região dos Inhamuns. É uma das áreas atingidas pela estiagem, onde ainda é feito o abastecimento por meio de carro-pipa. E no caso dos Inhamuns, dos municípios de Aiuá, Arneróis e Itauá, a operação carro-pipa acabou sendo suspensa porque a população simplesmente rejeitou a água que estava chegando por ser muito salobra. Esses dados levantados pelo IBGE, eles ganham, vamos dizer assim, importância maior por conta da questão do combate à Covid. A principal forma de você se proteger não é só usando o álcool em gel, porque você faz o uso do álcool em gel quando você está na rua, quando você está impossibilitado de fazer a melhor higiene possível, que é água e sabão. Se você não tem uma água disponível em casa, fica difícil realmente você imaginar que as pessoas vão fazer aquela higienização correta. E aí você pega os dados, nós estamos falando de 80 milhões de pessoas neste Brasil, nesta situação. 41% na região Nordeste, Luciano, 81% na região Norte. Mas tem um dado nessa pesquisa do IBGE também, que
É pequeno o número, mas ainda é assombroso. Em 2019, Luciano, 2,% da população morava em domicílios sem banheiro, cara. Você sabe o que é isso? São quase 6 milhões de brasileiros nessa situação, morando numa casa sem um aparelho sanitário, sem banheiro. Em situações como essa, Luciano, como é que se combate, como é que você fala para a pessoa ter cuidado com a pandemia, com o vírus? Não dá nem para imaginar isso. São 7h28, pois não, Beto Almeida, ainda sobre essa pesquisa, os dados do IBGE mostram também que 18% dos domicílios nas áreas rurais, 18% das pessoas moravam em domicílios que não tinham rede, que não tinham na rede geral a principal forma de abastecimento de água, ou seja, água encanada, e não contavam com canalização interna nos imóveis. Não tem água, Luciano, tratada, não tem água de qualidade. A verdade é essa. Nós estamos falando aqui, Luciano, quem me deu aqui um retorno rápido, ligado na gente nesse momento, é o vereador Paulo Vagalume de Massapê. Ele que está vindo aqui a Fortaleza, vem sempre, várias vezes na semana e diz, tô ligadinho aqui no Alerta Geral. Paulo, um bom dia para você e obrigado pela sua audiência, meu amigo. E cuidado aí na estrada, Paulo Vagalume, sem pressa de chegar nem de retornar, porque ele já está em Fortaleza. Principalmente pela BR-222, o trânsito é muito intenso neste momento. São 7h29 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto Almeida. Vamos falar, Luciano, desse impacto que vai ter agora, essa extensão aí dos prazos de carros mais antigos para uso de aplicativos aqui na capital. Parece pouco, mas são 30 mil motoristas aguardando por isso. E tem também mudanças nas regras para a concessão do BPC, daqui a pouco. São 7h32, eleições 2022. O governador de São Paulo, João Dória, larga em vantagem na disputa das prévias para escolher o candidato do PSDB à presidência da República. Isso se deve ao peso que o estado de São Paulo tem nos 4 grupos que podem votar na eleição interna, de acordo com as regras aprovadas na semana passada pela direção da legenda. Apesar da vantagem inicial, jornalista Beto Almeida, para concretizar o plano de Dória ser candidato, Dória precisará superar o isolamento enfrentado dentro da sigla. Um caminho para garantir a escolha do nome dele é conquistar o apoio fechado de pelo menos mais 5 estados. O PSDB tem ainda como pré-candidatos à presidência da República o senador Tasso Gereissati, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Não está fácil a vida dos tucanos e para os tucanos na corrida à presidência da República. São 4 pré-candidatos, divisões internas e seja qual for o resultado dessas prévias, o partido sairá dividido. O partido, na realidade, está dividido. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, que já disse que não é mesmo candidato à reeleição lá no governo do estado de São Paulo, que ele quer, ele está de olho mesmo na disputa presidencial do ano que vem, Luciano, ele está isolado internamente, que eu digo, dentro do PSDB. No entanto, a gente não pode esquecer, São Paulo hoje é onde está o maior reduto do partido. Então lá estão o grande, não é o maior, mas é o segundo maior número de filiados. Nós temos lá também o maior número de deputados estaduais, nós temos o maior número de prefeitos e vice-prefeitos, e ainda por cima, o João Dória sabe que vai ter, já larga com essa vantagem de poder trabalhar com esse grupo de eleitores dentro da convenção interna, né, do partido, para escolher, que está marcada para o dia 21 de novembro. Então o que ele tem que fazer agora? Ele está trabalhando com números, Luciano. O PSDB decidiu o seguinte, que vão ser 4 grupos para votar. Os filiados vão ter 25%. É óbvio que ele vai trabalhar em cima desse grupo, mas não é esse o grupo que vai receber a prioridade dele. O grupo que vai ser prioritário para ele é trazer para si o apoio do segundo grupo mais importante aí, que é o dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, porque aí sim ele tem uma maioria. Qual é o grande desafio do João Dória? É vencer essas prévias internas no PSDB no primeiro turno, porque pode ter segundo turno. Aí, no caso, se tiver o segundo turno, ele vai estar em maus lençóis, porque todos os demais podem se unir contra ele. Lembrando que ele está disputando o voto com o senador Tasso Gereissati, está disputando o voto com o Eduardo Leite, que é governador, por enquanto a gente sabe que é do Rio Grande, no caso do Rio Grande do Sul, e também do ex-prefeito lá de Manaus, o Arthur Vigílio.
o Arthur Vigílio, que disse que poderia tirar a candidatura dele, a pré-candidatura, mas nesse cenário dificilmente vai retirar. Então, por enquanto, o que nós temos nos bastidores, é uma verdadeira guerra sendo travada dentro do partido. O que, diga-se de passagem, não é algo ruim. Eu acho que essa questão interna do partido aquece a militância, exato, mas ao mesmo tempo mostra também a fragilidade externa, porque o PSDB não conseguiu unir, pelo menos nessa fase, né, em torno de um só nome. E no cenário das eleições de 2022, em pelo menos 7 estados, pré-candidatos a governador em 2022 já encaminharam ou concretizaram trocas de partido há um ano da eleição, de olho em recursos do fundo eleitoral e também na formação de alianças. Os movimentos espelham tentativas de alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro, de um lado, e de outro lado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na terceira via, esse espaço para sustentação de candidaturas, como de Ciro Gomes ou de João Dória, ou do candidato do PSDB a ser escolhido nas prévias na corrida pela presidência da República. Aqui no Ceará, o movimento na área da oposição ao governo do estado e entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, movimenta o Republicanos, o PSL e o Patriota. Exatamente, o Republicanos, inclusive, a gente já falou disso aqui durante a semana, mas ontem confirmou, né, em Brasília, num evento que foi até bastante concorrido pelos aliados do Capitão Wagner, que foi a filiação da mulher dele, a Daiane Albuquerque, ao Republicanos. E isso, claro, confirma, disponibiliza o Capitão Wagner para essa disputa em 2022. Muitos acreditavam que, por exemplo, na hora H ele não iria realmente sair para essa disputa majoritária, porque ele teria aí, em tese, uma reeleição tranquila, mas agora está muito confirmado. A mulher dele vai, inclusive já mudou até o nome, agora é Daiane do Capitão. Nas redes sociais, inclusive, já para ganhar esse espaço. A partir daí, a expectativa agora é que a partir de, por exemplo, do mês de agosto, o Capitão Wagner deixe o PROS e assuma o PSL. Ele próprio ainda não disse que isso está prego batido, ponta virada, mas o deputado Heitor Freire já trabalha com essas circunstâncias, diz que já está, inclusive, preparado e deixando o partido, vai para a direção municipal do PROS, do PSL, desculpe, e vai deixar a vaga para que Capitão Wagner comande a sucessão nesse partido. Então, a gente já percebe o seguinte, a oposição está se movimentando. É lógico, a situação a gente já conhece, a estratégia vai deixar isso para bem mais adiante. Lembrando que nós temos em março a janela partidária. Essa janela partidária, Luciano, é exatamente que vai nos dar já um novo cenário de como vão se movimentar essas forças. O próprio Capitão Wagner se diz tranquilo, porque ele não tem necessidade de fazer essa mudança agora. Pode empurrar isso até o mês de março. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro amplia renda mínima para quem quer solicitar o BPC. Regra que entra em vigência em 2022 permite que a renda por pessoa na mesma casa como condição para solicitar o benefício seja de até meio salário mínimo. Hoje esse valor é de 1/4 de salário mínimo, mas além da exigência da renda, tem também outras condições que as pessoas precisam apresentar, como conta agora o Sátiro Salles. O benefício de prestação continuada, o BPC, passa a partir de 2022 por mudanças que irão ampliar o número de pessoas que poderão solicitar o auxílio direcionado a quem tem mais de 65 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social e a deficientes. As mudanças estão na lei sancionada nesta última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Pela nova regra, fica ampliado o limite de renda a meio salário mínimo para concessão do BPC. A norma atual estabelece que para receber o BPC, a renda per capita não pode ser além de 1/4 de salário mínimo. Ou seja, em uma residência com 4 pessoas, a renda média não pode superar os R$ 275. Pelo texto sancionado, o limite de renda sobe a 50% do salário mínimo. Mas os candidatos ao BPC devem obedecer algumas condições, como o grau de deficiência, leve, moderada ou grave, a dependência de terceiros para a realização de atividades básicas diárias e o comprometimento da renda familiar com gastos médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos não disponíveis de forma gratuita ao beneficiário. O texto também cria o Auxílio Inclusão,
que será pago ao beneficiário do PPC que conseguir o emprego com carteira assinada e terá o valor de meio salário mínimo, ou R$ 550. Com informações dos bastidores da Previdência Social para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa lei sancionada, jornalista Beto Almeida, é um meio termo entre o que o governo queria e o que o Congresso Nacional desejava. Deputados federais e senadores tentaram, ao longo dos últimos anos, alterar a legislação que disciplina a concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, para aumentar o limite da renda mínima para quem quer solicitar ou para quem solicita o BPC. O BPC hoje é um benefício de assistência social que é garantido às pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social e aos 65 anos de idade podem solicitar o benefício, ou a quem apresenta algum tipo de benefício, algum tipo de deficiência. Essa lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro entra em vigência em 2022 e, como bem explicou o nosso repórter Sátiro Salles, além dessa questão da renda, do limite da renda média de meio salário mínimo, as pessoas que irão solicitar o BPC precisam se enquadrar nesses outros perfis, nessas outras exigências. Pelos cálculos do governo federal, pelo menos, jornalista Beto Almeida, mais 180 mil pessoas poderão ser incorporadas em todo o país ao cadastro de beneficiários do BPC. Na realidade, Zeno, é o seguinte, o valor hoje que é exigido, né, para a pessoa ser aceita no BPC, da renda familiar per capita por pessoa, estou falando por pessoa, tá? Na família tem que ter, quando for 4 pessoas, por exemplo, cada pessoa hoje tem que receber no máximo um quarto do salário mínimo, ou seja, R$275. Luzenor, é um limite aí que estabelecido que é muito baixo. Se você receber R$276, por exemplo, por pessoa na família, R$275,50, você já está fora dos critérios do BPC. Então, pelo menos se aumentou isso para R$550. Agora, tem uma coisa aí que o Bolsonaro, aliás, foi aprovado na Câmara e o presidente vai promulgou. Já sancionou, Beto. Já sancionou, que é a questão do auxílio inclusão. Aí, qual é a história do auxílio inclusão? O que ele quer fazer? Ele quer estimular, na realidade, as pessoas que têm condições de arranjar um emprego, por exemplo, deficientes, pessoas com algum tipo de deficiência, a procurar um emprego formal. Ah, mas se eu for para um emprego formal, eu vou perder o meu benefício, o meu BPC. Aí o governo diz, não vai perder. Você arranja um emprego e a gente garante a metade do salário que você recebia, que não é 1.100. Só, Luzinou, que aí tem muita gente que vai fazer a seguinte leitura e Beto, conta. Acrescentando, esse auxílio inclusão será garantido pela lei a quem ganhe até 2 salários mínimos. Até 2. Ou seja, R$2.200. E essa lei já entra em vigência agora em outubro deste ano. Mas aí, olha só, a pessoa trabalha com a seguinte questão. Olha, eu ganho R$2.200, beleza, eu tô arranjando um emprego para mim, então vão me pagar R$2.200. E eu recebo de BPC 1.100, então para mim é vantajoso. Mas, Luzenor, muita gente vai avaliar o seguinte, olha, se eu arranjar esse emprego e mais adiante eu perder, babau, meu filho. Vai-se embora o BPC, o emprego. Então, eu não sei se muita gente vai aceitar esse negócio não, viu, Zeno? Mas aí tem o outro lado. Por exemplo, essa medida tem uma importância que o governo tenta combater justamente essas ilegalidades, porque muita gente, pela avaliação do governo, recebe o BPC, trabalha informalmente, ou seja, se recusa a ter a carteira assinada para preservar o BPC, quando na realidade a carteira assinada aí garante um vínculo com o INSS, dando assim cobertura previdenciária ao trabalhador, à trabalhadora e principalmente ao sonho da aposentadoria. Então, o governo federal tem essa intenção de estimular as pessoas a renunciarem ao BPC, ganharem metade do que tem no BPC, no caso meio salário mínimo, e a terem a carteira assinada. Então é um estímulo que o governo está fazendo. E isso, Beto, tem um impacto muito grande nos cofres da Previdência Social, em 2 vertentes. Primeiro, o governo, ao tirar essas pessoas do BPC, reduzindo o valor do benefício, diminui o gasto. E do outro lado, essa mesma pessoa que tem condições de estar no mercado de trabalho
passa a contribuir para a Previdência Social, ou seja, o governo diminui a despesa de um lado e aumenta a arrecadação. Mas só tem um problema. A contribuição previdenciária. A intenção do governo é boa, eu concordo plenamente. O problema que eu vejo é a instabilidade do mercado de trabalho, porque de uma hora para outra você pode perder o emprego. 7h45, final da nossa conversa. Você falou que a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou um projeto aí sobre o uso de veículos, Beto. Pois é, Luciano. Em aplicativos? Em aplicativos, ou seja, está aumentando o prazo para que os carros mais antigos, fabricados até 2013, a partir de 2013, possam rodar nesses aplicativos de transporte aqui na capital até 31 de janeiro de 2022. Então, a partir daí, entram os novos prazos para que eles possam, então, ir trocando os seus carros para continuar trabalhando na cidade. Essa medida impacta, Luciano, 30 mil motoristas que hoje fazem aplicativo, trabalham por aplicativos aqui na nossa capital. E o resultado disso é que essas pessoas vão poder, naturalmente, ficar regularizadas, rodando sem problemas, e ainda mais foi definido as novas tarifas do repasse que cada um deles faz, por exemplo, para a empresa, porque muitos trabalham para aquele aplicativo 99, outros trabalham para todos os aplicativos, e cada um aplica uma tarifa de divisão da passagem, da corrida, diferente. Então, essa proposta da Câmara está tornando um preço, um valor igual para todos.